Bom, de volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa. Nós já conhecemos o histórico da campanha da fraternidade, falamos da relação da igreja com a sociedade e agora vamos conhecer a proposta da campanha deste ano, Eu Vim para Servir. Bem, Dom Dimas, o que esperar de uma campanha que propõe o lema Eu Vim para Servir? Levar os cristãos, e particularmente os católicos, cada vez mais a reconhecerem no exemplo do próprio Cristo a sua vocação maior à santidade. Se Jesus veio para servir e não para ser servido, assim deverá ser todo discípulo missionário que quer honrar esse título que lhe é dado. Então, basicamente isso. A igreja como tal e cada batizado, batizada é chamado a ser discípulo que serve na pessoa do irmão, e particularmente do irmão mais necessitado, mais sofredor. É isso que está relacionado então com esse cartaz que traz o Papa Francisco aí beijando o pé de um fiel no momento simbólico do lava-pés. É exatamente isso. Essa passagem, para mim, ela é profundamente significativa, eu digo do lava-pés, porque a cena do lava-pés, o jarro com a água, faz parte do meu brasão episcopal. Eu escolhi como lema servir com alegria. E acho que o meu brasão foge bastante das regras ordinárias da heráldica, uma vez que traz esses elementos novos, tanto do trigo para a Eucaristia, a Trindade e o serviço que é marcado sobretudo no lava-pés. Eu acho muito bonito que Jesus instituiu a Eucaristia na mesma ceia em que ele lava os pés dos discípulos. E ele dá o grande mandamento. Eu vos dou o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento do Antigo Testamento, está no Levítico. Não caracteriza o bom cristão. O bom cristão não coloca o seu... a sua capacidade, o seu subjetivismo como critério de amor. O critério de amor nosso é o critério do próprio Cristo que deu a vida por nós. De modo que a Eucaristia tem tudo a ver com lava-pés. E é mais ainda importante que na mesma Quinta-feira Santa nós celebramos a missa da instituição do sacerdócio católico, quando os padres todos renovam os seus compromissos sacerdotais e os santos óleos são abençoados. Então, Eucaristia, sacerdócio, lava-pés, serviço, mandamento do amor, tudo isso tem que estar intimamente entrelaçado na vida, na consciência, no coração de cada batizado e, particularmente, dos ministros do Santo Altar. Inclusive, o Papa Francisco ele insiste em dizer, né? Ele fala que eu quero uma igreja pobre para os pobres, né? Isso está inserido totalmente nesta campanha, nessa proposta dessa campanha. Sim, interessante que durante a Conferência de Aparecida, em 2007, a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, da qual eu tive a oportunidade de participar como delegado brasileiro, nós éramos 18 delegados, se bem me lembro. E eu como jornalista. Estava lá o cardeal Bergoglio como chefe da equipe de redação. É verdade. E o Papa Bento veio abrir a conferência e ele disse no seu discurso de abertura uma coisa muito importante, que a opção preferencial pelos pobres, ela é inerente, ela é intrínseca à nossa fé cristológica. Aquele que aceita Jesus como Cristo e Senhor vai fazer as opções que ele fez. Evidentemente, Jesus estava com todos aqueles de boa vontade, de modo que Deus não faz acepção de pessoas. Não pelo seu status, não pela sua condição social, pela sua riqueza, pelo seu poder. Ele dá o carinho devido a todos, e nesse sentido é muito significativo que na parábola do filho pródigo o pai sai ao encontro do filho que havia se afastado e havia se perdido, mas depois ele sai ao encontro do filho que ficou em casa, mas que não queria encontrar-se com o irmão que tinha retornado. E se o filho mais novo volta, ainda que descalço,
como um criado, ele já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho mais velho, que conviveu o tempo todo na casa do pai, não tinha ainda apreendido o coração do pai. E o Evangelho não diz se aquele filho mais velho se converteu e aceitou a proposta do pai. O Evangelho deixa em aberto. O pai diz, era preciso festejarmos, porque este teu irmão estava perdido e foi reencontrado, estava morto e voltou à vida. Mas a reação, a resposta não é dita no Evangelho. Cada um vai ter que dizer por si. De modo que o Papa Bento tem essa contribuição tão importante, e o Papa João Paulo II, tanto na Ecclesia in America quanto na Tertium Millennium Adveniente, falava que é preciso descobrir as novas formas de pobreza, porque o pobre não é necessariamente apenas aquele que não tem dinheiro, não tem casa ou que mora numa periferia. O pobre é todo aquele que padece. E às vezes tem pessoas morando em condomínios de luxo e que vivem uma solidão tão tremenda que são pobres. O drogado é um miserável, né? Aquele que é vítima do álcool é um pobre coitado, sem casa, sem teto, né? Sem terra, que procura a sua dignidade, são pessoas que estão aí à procura também da solidariedade da própria igreja. E de alguma forma eles perderam isso, né? Porque no andar do caminhar dele, da vida deles, eles acabaram perdendo essa dignidade, né? Por caminhos que foram. Às vezes perderam ou às vezes foram expoliados, né? Se a gente vê a campanha da Fraternidade de 2014, que trabalhava o tráfico humano, essas pessoas foram iludidas com promessas de novas oportunidades e acabaram sendo envolvidas numa vida de escravidão ou obrigadas, próxima. inclusive, né? Então, são pessoas que são expoliadas da sua dignidade. Bom, Dom Dimas, durante a campanha da Fraternidade ocorre também a questão da coleta, que consiste aí num gesto de doação financeira dos fiéis das diversas comunidades. E a que se destina esse dinheiro? Vamos explicar melhor, porque muitas vezes as pessoas acabam não compreendendo. Mas por que eles fazem coleta numa campanha da Fraternidade, se era para dizer o bem, o lado social? De fato existe o gesto concreto, que ele deve, na realidade, se desdobrar em ações concretas nas próprias comunidades, né? O agir, como eu já disse, não é receita de bolo. São propostas, sugestões de ação, mas que cada comunidade depois vai decidir, de acordo com a sua própria realidade, como ele vai vivenciar o seu gesto concreto como desdobramento coerente da campanha da Fraternidade. E, de fato, existem campanhas da Fraternidade que tiveram desdobramentos tão grandes que geraram, por exemplo, novas pastorais, novas ações mais ou menos permanentes dentro da vida da igreja e também do próprio país. Aliás, nesse sentido, é muito interessante observar como a campanha da Fraternidade ela é marcada pela sua capilaridade, né? Ela está presente desde os grandes condomínios até as populações ribeirinhas do Amazonas. E, nesse sentido, ela é uma ferramenta, hoje no Brasil, praticamente imbatível, de conscientização para a fé e também para a corresponsabilidade. Agora, a coleta da solidariedade que se faz no Domingo de Ramos, ela tem como objetivo organizar um fundo, tanto no regional quanto na própria CNBB nacional, e certamente as dioceses, enquanto igrejas locais, também devem ter esse seu fundo, para projetos específicos relativos ao tema. Então, existe em Brasília, na CNBB, um conselho gestor do Fundo Nacional de Solidariedade, composto por pessoas da CNBB e da Caritas brasileira, que avalia projetos que chegam de todas as partes do país, de pequeno, médio e grande alcance. Para cada um desses projetos existem recursos proporcionais, e aqueles projetos são financiados com esse fundo. E são centenas ou milhares de projetos que já foram financiados, milhares com certeza, e a cada ano dezenas e até centenas de projetos que são financiados, dependendo do volume dos recursos e do tema da campanha. Sempre relacionados ao tema da campanha. Isso.
Bom, e nós voltamos daqui a pouco com mais esclarecimentos aí sobre a campanha da Fraternidade 2015 junto com Dom Dimas Lara Barbosa. Fique com a gente.